No ar, Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte, entrevista. Chegamos à sexta-feira e toda sexta-feira nós recebemos aqui o Glauco Macedo, coordenador do PROCON Municipal, aqui de Manhuaçu. O advogado Glauco Macedo vem aqui, muito gentilmente, conversar com a gente, trazer informações e orientações sobre a defesa do consumidor. 8h34 da manhã. Glauco, bom dia, que bom, estamos aí juntos mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Luiz, e reforço que é um privilégio para nós estarmos aqui diante do senhor, diante do pessoal aqui da técnica, e falando e sendo visto e ouvido no show do ouvinte. Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte. Quase tirou nota 10, só não tirou nota 10 porque falou senhor. Ah, tá ok. Primeiro a gente testa, né? Mas, ô Glauco, a gente tem estado assim, muito preocupado, porque tanto a polícia tem recebido muitas denúncias de golpes, inclusive trazido essas orientações também na programação, e o PROCON também tem recebido essas denúncias, com relação aos consignados. O que é um consignado para a gente poder entender, Glauco? Luiz, o crédito consignado, que também é chamado de empréstimo consignado, nada mais é do que uma modalidade de empréstimo financeiro, né, com um alto benefício para quem empresta. Por que quem empresta tem um benefício enorme nessa modalidade? Porque este empréstimo ele já é atrelado diretamente na folha de pagamento ou no benefício do INSS, benefício previdenciário, do tomador. Então, quer dizer, é um empréstimo onde existe uma garantia total e absoluta de recebimento. Por outro lado, a contrapartida que seria dada ao consumidor, ao beneficiário do INSS, né, normalmente pessoas idosas, seria uma taxa muito mais reduzida que a taxa de mercado, justamente porque não existe o risco do calote, não existe o risco do inadimplemento. Só que a gente não verifica isso com tanta facilidade. Tá? As taxas são taxas extremamente altas ainda em relação à taxa de inflação, ao IPCA, ou seja, na minha opinião, e aí é uma opinião pessoal, Luiz, que eu gostaria de reservar e não dizer que isso é algo comum, mas para mim isso é uma grande furada, sabe? Esses empréstimos, isso comprometem toda a renda do aposentado, ele fica atrelado a um banco, uma instituição financeira durante anos. Para que você tenha uma ideia, o empréstimo consignado ou crédito consignado, para a pessoa física, ele pode ser até em 84 vezes. Se for servidor federal aposentado, até 96 vezes. A gente está falando aqui de quase 10 anos de escravidão que o tomador tem com a instituição financeira, pagando um valor de juros absurdos, sabe? Mas, né, isso é uma opinião pessoal e eu gostaria de deixar isso reservado. Mas é basicamente isso o que a gente poderia sintetizar sobre o crédito consignado, Luiz. O Glauco, apesar, né, dessa consideração, eu até comungo dessa opinião sua, né? Mas a gente sabe que dentro da legalidade é possível fazer um consignado, né? Porque existe uma legislação que cuida disso aí. Então, o consignado ele pode ser feito dentro da legalidade, porque tem uma legislação própria, né? Exatamente. A legislação do crédito consignado, ela se iniciou do final dos anos 90, se não me engano, eu não sei exatamente o ano, e teve a última medida provisória agora em 2022. Essa legislação, ela admite que o tomador, ele tome de empréstimo até 40% do valor de seu benefício ou de seu salário. Esses 40% eles estão subdivididos em 35% na folha de pagamento e 5% através de um cartão de crédito consignado, que é também uma modalidade colocada à disposição pelas instituições financeiras. Agora, apesar dessa legalidade, a gente sabe que em todas as operações pode haver fraudes. E o que tem nos preocupado muito é a questão de fraudes que tem acontecido, né, de pessoas, na sua maioria, como o Glauco disse, idosas, pessoas simples, até sem muita informação nesse sentido, que acabam caindo em ofertas
que na verdade se transformam, claro, não são todas, né? Existem empresas sérias, a gente jamais vai generalizar, né? Mas acabam caindo em golpes e em fraudes. Isso tem acontecido muito, né? E a polícia e o PROCON têm recebido muitas denúncias, né, Glauco? Exatamente, Luiz. A instituição financeira, né, como você muito bem disse, dentro da legalidade, ela está amparada, portanto, pelo Estado Democrático de Direito e tomaria de empréstimo quem quisesse. Aquela opinião minha é uma opinião pessoal, como disse. Mas nada impede que alguém, não é uma ilegalidade, alguém se dirigir a uma instituição financeira e tomar de empréstimo esses valores e se comprometer. Porque, bem, cada um tem suas razões e nós estamos aqui para julgar ninguém. Entretanto, o que chamou muita atenção, inclusive essa semana, Luiz, foi um senhor que esteve lá no PROCON com a filha dele. Eles entraram em contato e o intermediário, tá? Não é nem o banco, nem o tomador, nem a pessoa física favorecida. É o intermediário. Eles entraram em contato com ele e disseram para ele, e aí muita atenção, o ouvinte, disseram para ele o seguinte: olha, meu senhor, existe um saldo remanescente, quer dizer, um atrasado do seu benefício previdenciário. E o INSS está entrando, se dizendo ser do INSS, está entrando em contato para liberar esse valor. Aquilo, a princípio, Luiz, foi motivo de muita felicidade. Iam liberar para ele, acho que 28 ou 30 mil reais, alguma coisa nesse patamar. Entraram em contato a partir do telefone da filha, eles encaminharam, e o que me assustou muito, a imagem da Previdência Social, do INSS, as imagens se identificando como pessoas do INSS. E recomendaram, deram todas as instruções, de modo que ela fosse ao banco com ele e fizessem a primeira retirada. Quando eles fizeram a primeira retirada, já perceberam pelo extrato que aquilo não era, olha o absurdo, Luiz, não era um atrasado da aposentadoria, mas sim um crédito consignado e caíram nesse golpe. Aí foram lá, imediatamente nós entramos em contato com a instituição financeira, eles têm um período de análise para tentar o cancelamento e nós encaminhamos esse senhor também para a Polícia Civil para que ele faça o boletim de ocorrência. Glauco, essa atenção é muito importante, muito necessária, por isso que a gente esclarece, e o Glauco trouxe até esse exemplo, que é agora dos últimos dias, né, atendido lá pelo PROCON, porque as ofertas são maravilhosas, né? Você tem direito a resgatar aí um atrasado, né, que está aqui disponível para você, o INSS está informando para você. Mas aí no caso é o intermediário, que o INSS não vai ligar para ninguém. O banco dificilmente liga, né? A comunicação não é feita assim, né? Tem outras formas. Então muita atenção, porque imagina você receber, na atual conjuntura de crise, de dificuldade, uma oferta aí, né, de um dinheiro que, segundo a informação, é seu, mas que na verdade não é um empréstimo. Então, muita atenção com essas ofertas tentadoras, né, Glauco? Tem que ser esperto, né? Tem que desconfiar, né, Luiz? Como você mesmo disse aqui semana passada, não sei a expressão exata, mas quando a oferta é muito grande, a gente tem que perceber que por trás dela existe alguma vantagem escondida, que nós chamamos aqui do cavalo de Troia, não é isso? Se o milagre é demais, desconfia do santo. Foi essa a frase. Tem que ficar atento a isso aí. Agora, como a pessoa deve proceder a partir dessas tentativas, essas informações que chegam, Glauco, com tantas ofertas assim? Eu acredito, Luiz, que primeiro é a prevenção. O senhor e a senhora, ouvinte, que nos assiste, devem tomar uma providência diante desse cenário de crise, diante desse cenário de golpes, que, na minha opinião, resolveria praticamente em 100% essa questão do empréstimo do crédito consignado. Seria o seguinte: a partir do momento que o senhor tem o benefício implantado, o senhor deve se dirigir para a instituição financeira, onde o senhor recebe esse benefício, e bloquear a possibilidade de crédito consignado. Então, uma vez bloqueado, ninguém pode tomar um empréstimo no nome do senhor,
Um parente não pode, um filho não pode, um amigo não pode, nem se o senhor pedir, porque está ali bloqueado. Somente a senhora ou somente o senhor, indo diretamente à instituição financeira, é que faz esse desbloqueio. Então isso já seria uma garantia para que ninguém fraudasse o seu recebimento. E outra questão também, Luiz, que eles reclamam muito, e acho que com toda razão, são essas ligações. Basta implementar o benefício que inicia-se uma enxurrada de ligações. O telefone toca 50, 60 vezes por dia. E isso enlouquece qualquer pessoa. Isso é muito incômodo. Eles têm até o robô, né? As instituições, elas têm os robozinhos que vão ligando em sequência. Quanto a isso, existe um site, aí peça aí para o seu neto, para o seu filho, que tem mais acesso, o seguinte, que entre nesse site que se chame Não Perturbe, é um site governamental, tá? Não Perturbe, e cadastre o seu telefone. Não é imediato, mas dentro de 10, 15 dias, as ligações vão diminuindo, até cessarem essas ligações que oferecem sistematicamente os empréstimos para os beneficiários. Até recentemente, nós tivemos, há poucos dias agora, uma suspensão de vários serviços de telemarketing, porque justamente estavam causando esse incômodo às pessoas. E os robozinhos, como ele disse aí, realmente o tempo todo sendo acionados, porque existe uma tal de necessidade de cumprir metas lá do serviço de telemarketing, e quem paga somos nós, porque o tempo todo o telefone fica tocando. Mas você tocou num assunto aí, nessa última fala sua, que me chamou a atenção e que me preocupa, porque a pessoa tem então a condição de chegar ao banco e fazer lá o bloqueio, é um direito dela. Eu quero bloquear para que não libere nenhum tipo de empréstimo. Mas tem muitos casos, Glauco, que eu acredito que vocês recebam lá também, situações em que as pessoas foram ludibriadas até por gente da própria família, muito próximo ali, filho, neto, alguém muito próximo, que acaba fazendo um empréstimo sem o conhecimento total da pessoa. Luiz, infelizmente sim. Às vezes quem mora, quem usa do cartão, quem se faz ali, no momento de uma pessoa que seria extremamente útil para o idoso, para que se desencadeasse essa ida ao banco, essa retirada dos valores e tal, e é uma pessoa que normalmente de altíssima confiança, mas por vezes, eu diria assim, não é tão comum, mas existe sim, tá? O familiar que se aproveita dessa confiança para poder fazer empréstimos e sacar esses valores, até porque ele tem o cartão e tem a senha. Neste caso de bloqueio, a vantagem seria também essa, porque pura e simplesmente com o cartão, ele não consegue realizar o desbloqueio. Ele tem todo um procedimento burocrático e interno que o banco exige para que se faça esse desbloqueio. Então, eu acredito que também nessa situação muito importante que você levantou, Luiz, o bloqueio ainda é o melhor remédio. Não é 100%, mas ainda é o melhor remédio. Ou seja, bloqueia-se tudo e quando e se algum dia a senhora precisar e o senhor precisar, o senhor vai ter que se dirigir diretamente ao banco, assinar alguns documentos e aí sim requerer o desbloqueio dessa possibilidade de empréstimo. Para a gente poder encerrar, Glauco, eu sei que dá muito trabalho, não é algo assim rápido, demanda tempo, uma ação. Quando a pessoa é vítima de uma fraude, tem sido possível trazer de volta esse benefício e as indenizações devidas? Sim, Luiz, tem sim. As exceções estão justamente nesse ponto que você levantou. Quando se coloca um familiar com a senha e a possibilidade de acesso e de saque, aí o banco, de fato, ele se exime dessa responsabilidade, que a fraude ocorreu dentro da própria casa. Ou seja, vai ser uma questão do idoso levar o neto, o filho ou quem quer que seja à polícia. E normalmente, quando chega nesse ponto, eles preferem não fazê-lo. Agora, tirando essa situação excepcional, sim, o PROCON mesmo consegue, por diversas vezes, realizar o cancelamento deste empréstimo, tá? E a restituição dos juros de forma integral. Nós temos aí uma porcentagem de êxito nisso acima de 90%,
quando o idoso está sendo vítima de golpe. Só que eu acho que, além de resolver a situação do senhor e da senhora, os senhores devem necessariamente, após resolver essa situação do PROCON, encaminhar essa documentação para a Polícia Civil, porque isso é caso de polícia. Enquanto as pessoas não se unirem neste ponto para que esses estelionatários sejam responsabilizados, isso vai continuar. Glauco Macedo, antes de poder encerrar, hoje o tema é consignado. Daquilo que você tinha pensado, planejado, ficou faltando alguma coisa assim que você acha importante destacar? Não, Luiz, eu acredito que nós conseguimos sintetizar. O tema é amplo, os exemplos são vários, mas com essa pincelada nós passamos por todos os tópicos. Semana que vem, sexta-feira, então, você vai estar de volta com a gente. Obrigado, Luiz. Se Deus quiser, estarei sim. Sempre é um prazer enorme para nós podermos estar presentes aqui com a técnica que sempre auxilia e com você, que eu sou um grande fã. Esse é o Glauco Macedo, coordenador do PROCON, que tem nos ajudado a esclarecer pontos muito importantes, né, desse dia a dia do trabalho lá e, sobretudo, dos direitos do consumidor. São 8h50. Até a próxima, então, Glauco. Boa semana. Vamos ao intervalo e eu volto já para o encerramento do programa aqui para o vídeo, porque vamos seguir no rádio depois até às 11h30 da manhã. Rádio AM